Quando a pessoa lê o conteúdo de um livro ou de uma página na internet e escreve na monografia sobre esse conteúdo, um parágrafo ou mais, é necessário que a pessoa faça a indicação da fonte em 2 lugares. No próprio texto em que a pessoa acabou de escrever e na lista de referências que fica na parte final da monografia. Para fazermos a monografia, utilizamos basicamente estas 5 normas da ABNT. Geralmente, os livros possuem apenas um autor. Um autor. A norma diz que devemos fazer a indicação da fonte tanto no texto quanto na lista de referências. A lista de referências fica na parte final da monografia. Na lista de referências, a indicação da fonte é feita da seguinte forma. Primeiro, coloque o sobrenome do autor, a vírgula, o primeiro nome do autor, um ponto, o título do livro em negrito ou em itálico ou em sublinhado. Se houver subtítulo, coloque 2 pontos. No subtítulo, não utilize negrito, nem itálico, nem sublinhado. Depois coloque um ponto. Se não houver subtítulo, coloque um ponto logo após o título. Se o livro tiver o número de edição, coloque também. Depois, um ponto. Coloque o nome da cidade onde o livro foi publicado. 2 pontos. O nome da editora, vírgula. O ano de publicação do livro e ponto final. Resumindo, os elementos essenciais da referência na lista de referências são autor, título, subtítulo, se houver, edição, se houver, local, editora e data de publicação. O nome da cidade e o ano em que o livro foi publicado geralmente se localizam na primeira ou segunda folha do livro, na ficha catalográfica. De acordo com a norma, a palavra citação significa o texto que se refere ao autor consultado. E também diz, porém de forma indireta, que a indicação da fonte também se chama citação. Também mostra de forma quase direta que a indicação da fonte também se chama nota de referência. A indicação da fonte no texto e a chamada na citação são a mesma coisa. A norma diz que a indicação da fonte ou chamada na citação é feita pelo sobrenome do autor, ou pelo nome da instituição, ou pelo título do conteúdo. Neste exemplo da tela, temos o sobrenome do autor. A norma diz que, se o sobrenome do autor estiver fora dos parênteses, escrevemos o sobrenome com inicial maiúscula e o restante em minúscula, e colocamos o ano e a página entre parênteses. Porém, se o sobrenome também estiver entre parênteses, escreva todas as letras maiúsculas, vírgula, o ano, vírgula, a letra P, ponto, número de página. Suponha que o autor seja José Carlos da Silva. Na lista de referências, coloque Silva, vírgula, José Carlos da, ponto. Se o livro tiver número de edição, coloque, escreva o número cardinal, ponto, ed, ponto. No texto, coloque Silva, o ano e a página. Há livros que possuem 2 autores. Se o livro tiver 2 autores, na lista de referências coloque sobrenome, vírgula, nome, ponto e vírgula. Sobrenome, vírgula, nome, ponto. No texto, coloque entre parênteses, sobrenome, ponto e vírgula. Sobrenome, vírgula, ano e página. Ou, se preferir, coloque fora dos parênteses, sobrenome e sobrenome. Entre parênteses, o ano e a página. Suponha que os autores sejam Sabrina de Moraes e Maria Joana Ribeiro. Na lista de referências, coloque Moraes, vírgula, Sabrina de, ponto e vírgula. Ribeiro, vírgula, Maria Joana, ponto. No texto, coloque entre parênteses, Moraes, ponto e vírgula. Ribeiro, vírgula, ano e página. Ou, se preferir, coloque fora dos parênteses, Moraes e Ribeiro. Entre parênteses, ano e página. Há livros que possuem 3 autores. Se o livro tiver 3 autores, na lista de referências coloque sobrenome, vírgula, nome, ponto e vírgula. Sobrenome, vírgula, nome, ponto e vírgula. Sobrenome, vírgula, nome, ponto.
No texto, coloque entre parênteses sobrenome, ponto e vírgula, sobrenome, ponto e vírgula, sobrenome, vírgula, ano e página. Ou, se preferir, coloque fora dos parênteses sobrenome, vírgula, sobrenome e sobrenome, entre parênteses, ano e página. A explicação da norma é que o sobrenome do autor pode ficar fora dos parênteses, porém, a norma não mostra nenhum exemplo de 3 autores no texto fora dos parênteses. Nesse caso, devemos nos orientar apenas pela explicação da norma. Outra sugestão é nos orientarmos com autores. Nesse exemplo, na lista de referências, temos Mesquita, vírgula, Roberto, ponto e vírgula, Cruzes, vírgula, Vanessa das, ponto e vírgula, Santos, vírgula, Teresa Helena dos, ponto. No texto, coloque entre parênteses Mesquita, ponto e vírgula, Cruzes, ponto e vírgula, Santos, vírgula, ano e página. Ou, se preferir, coloque fora dos parênteses Mesquita, vírgula, Cruzes e Santos, entre parênteses, ano e página. Há livros que possuem mais de 3 autores. Se o livro tiver mais de 3 autores, a norma diz que, na lista de referências, podemos mencionar todos os autores, ou, se preferirmos, mencionamos apenas o primeiro autor e depois colocamos a expressão em latim et al. Ponto. Essa expressão significa e outros. Para o texto, a norma não dá nenhum exemplo, mas podemos nos orientar pela explicação da lista de referências e também nos orientarmos com autores. Considerando isso, no texto, coloque o sobrenome e coloque a expressão et al. Ponto. Nesse exemplo, o livro possui mais de 3 autores, mas vamos mencionar apenas um. O nome é João Maria Pereira Júnior. Como Júnior é grau de parentesco, colocamos junto com o sobrenome. Na lista de referências, coloque Pereira Júnior, vírgula, João Maria, et al. Ponto. No texto, coloque entre parênteses Pereira Júnior, et al. Ponto. E depois coloque vírgula, ano e página. Ou, se preferir, coloque fora dos parênteses Pereira Júnior, et al. Ponto. Entre parênteses, ano e página. Se o conteúdo for de uma instituição, podemos utilizar como identificação da fonte o nome da instituição. Por exemplo, American Psychological Association, Associação Americana de Psicologia. Outro exemplo é a revista científica Science. E outro exemplo é a revista científica Nature. Se o texto for de uma instituição, por exemplo, o texto de uma faculdade, uma escola, de um ministério público, uma empresa, podemos fazer a identificação da fonte pelo nome da instituição. Na lista de referências, podemos escrever o nome da instituição por extenso ou abreviado, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, mas usando maiúsculas. No texto, coloque entre parênteses o nome inteiro da instituição, vírgula, ano, vírgula, página. Ou, se preferir, coloque o nome da instituição fora dos parênteses, entre parênteses, ano e página. A norma não mostra nenhum exemplo com o nome da instituição fora dos parênteses, mas, pela regra geral, podemos entender como fazer. Nesse exemplo, na lista de referências temos Escola de Psicologia Martinez. Escreva o nome da instituição sem negrito, sem itálico, sem sublinhado. No texto, coloque entre parênteses Escola de Psicologia Martinez, vírgula, ano, vírgula, página. Ou, se preferir, coloque fora dos parênteses Escola de Psicologia Martinez e escreva dentro dos parênteses ano e página. Geralmente, as normas da ABNT mostram a explicação e alguns exemplos. Mas, às vezes, acontece de a norma mostrar a explicação de algo, mas não mostrar nenhum exemplo. Aí nós temos que nos orientar apenas pela explicação. E, de forma contrária, às vezes acontece de a norma mostrar algum exemplo, mas não mostrar a explicação. Aí nós temos que nos orientar apenas pelo exemplo. E também há detalhes nas normas que não são claros, que geram interpretações diferentes. Nesse caso, verifique se a sua escola ou faculdade possui orientações sobre. E também podemos ver autores. Por exemplo, se o conteúdo não tiver o nome do autor e o responsável pelo conteúdo não for uma instituição, então provavelmente tal conteúdo, mesmo que esteja correto, não passará credibilidade.
Mas, se mesmo assim considerarmos importante usar tal conteúdo, na lista de referências escreva o título do conteúdo, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, porém escreva a primeira palavra do título com letras maiúsculas, incluindo o artigo definido ou indefinido, e palavra monossilábica se houver. Se o título for longo, podemos colocar apenas uma parte do título e colocar reticências entre colchetes. Depois coloque ponto, a edição se houver e assim por diante. No texto, coloque entre parênteses a primeira palavra do título, reticências, vírgula, ano, vírgula, página. Ou, se preferir, coloque fora dos parênteses a primeira palavra do título, reticências, entre parênteses, ano e página. A norma não mostra nenhum exemplo com o título fora dos parênteses, mas pela regra geral podemos entender como fazer. E também podemos ver autores. Nesse exemplo, na lista de referências, temos o título A Soberania dos Animais da Floresta. Como o título é longo, colocamos reticências entre colchetes. Depois coloque ponto, número de edição, se houver, e assim por diante. No texto, entre parênteses, coloque A Soberania, reticências, vírgula, ano, vírgula, página. Ou, se preferir, coloque fora dos parênteses A Soberania, reticências, e coloque entre parênteses ano, página. Se o livro consultado não mostrar o ano de publicação, na lista de referências, a norma diz que devemos colocar entre colchetes um ano aproximado, uma década aproximada ou um século aproximado. Coloque colchete 19, dois traços, ponto de interrogação, colchete, ponto. Para o texto, a norma não traz nenhuma explicação e nenhum exemplo. Nesse caso, a sugestão é nos orientarmos pela norma sobre a lista de referências, a qual diz que o ano aproximado deve ser colocado entre colchetes. Interpretando dessa forma, no texto, entre parênteses, colocaríamos o sobrenome do autor, vírgula, colchete, 19, dois traços, ponto de interrogação, colchete, vírgula, página. Ou, se preferir, fora dos parênteses, colocaríamos o sobrenome do autor e colocaríamos entre parênteses, colchete, 19, dois traços, ponto de interrogação, colchete, vírgula, página. Se o livro consultado não mostrar o nome da cidade onde o livro foi publicado, coloque colchete, depois coloque em itálico, S.L. E depois, sem itálico, colchete, dois pontos. Se o livro consultado não mostrar o nome da editora, coloque colchete, depois coloque em itálico S.N. E depois sem itálico, colchete, vírgula. Se o livro consultado não mostrar nem o nome da cidade nem o nome da editora, coloque colchete, depois coloque em itálico S.L. Dois pontos, espaço S.N. E depois, sem itálico, colchete, vírgula. Imagine que você tenha acabado de escrever algo no documento Word. Acabou de escrever, já coloque a identificação do autor no seu texto. E também, em outra página do Word, coloque a identificação do autor na lista de referências. Faça essas duas coisas logo após você escrever algo. Não deixe para depois, senão você se perde. Muito obrigado e até a próxima!